Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pelo advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a gente vai começar conversando com Marcelo Pavão sobre uma notícia trágica, a morte ontem à tarde de um trabalhador que limpava a fachada de um prédio na orla da praia em Santos, do bairro da Pompeia, e caiu do 14º andar com um problema no equipamento de segurança que deveria ter sido muito mais rigoroso, com certeza, para evitar esse acontecimento, e morreu na hora. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Paulo, infelizmente, primeiro, nossa solidariedade à família do trabalhador, que seja confortados nesse momento. Mas, infelizmente, a gente está falando de uma tragédia anunciada, né? Não nesse caso específico, mas também. Saíram informações, ele estava portando EPI. O quê? Luva? Capacete? Óculos? 14 andares de altura? Não dá. Toda vez que esse balancinho sai, tem que ter um outro cabo de segurança, ele tem que estar com cinto de segurança. Os equipamentos, eles são muito mais abrangentes do que apenas colocar o velho e tradicional balancinho. E aí eu quero puxar um assunto que é quase que um tabu na região. Assim. Nós temos milhares de condomínios aqui na região, só para a gente ficar aqui na nossa região. As reuniões de condomínio praticamente não tem ninguém. É sempre a mesma pessoa, ou então é aquela pessoa que está há 20 anos e junta procurações para ser eleita e reeleita. Ninguém quer participar das comissões, ninguém quer fazer nada. E aí acontecem essas tragédias. Por quê? Porque às vezes se contrata um profissional, o síndico ou os administradores, sem a menor condição de analisar um contrato, de ver se estão com todas as condições necessárias para a segurança, se há essa garantia de que esses elementos vão ser utilizados, e muitas vezes se faz a opção por contratos mais baratos, por facilitações e acontecem, infelizmente, situações como essa. Então, aqui, quer dizer, é uma fatalidade, mas a gente precisa se atentar a isso, participar das reuniões condominiais, integrar as comissões, se tem pessoas que são engenheiros, são arquitetos, pessoas que podem somar ao condomínio, que se apresentem, que participem, porque esse tipo de situação, se tivesse sido contratada uma empresa com todas as medidas de segurança preventiva do trabalho, todas as assistências, é óbvio que esse trabalhador ele não teria sido vítima desse acidente. Até porque o serviço já tinha sido feito. Ele foi refazer porque não ficou satisfeito. Então, veja, por querer apresentar um trabalho de qualidade, esse trabalhador acabou falecendo. Então, a gente precisa, em vez de economizar no papel, não é nem na azeitona da empada, em vez de a gente economizar naquele papelzinho, a gente precisa prestar atenção, porque neste caso específico, esse tipo de acidente não vai ficar barato para o condomínio, porque a família do trabalhador, ela tem todo o direito de ingressar não apenas em relação à empresa, mas principalmente ao condomínio, que é corresponsável por isso. Então, precisamos nos engajar no dia a dia da nossa casa, o condomínio é a nossa casa, para que fatalidades como essa não ocorram mais. E um detalhe que eu também, para finalizar, Paulo, a questão de que se vê muito aqui na região, de diaristas, empregadas domésticas, limpando janelas pelo lado de fora, alturas imensas, e esses trabalhadores fazendo limpeza pelo lado de fora. Já temos várias ocorrências de fatalidades nesse sentido, mas são tragédias anunciadas. Então a gente precisa aprender a lição com essa morte, que não fique em vão e que a gente passe a participar da nossa vida, fiscalizar e impedir que trabalhos mal feitos ou de forma insatisfatória continuem, Paulo.
Benjamin, qualquer despesa feita com relação à segurança é investimento, né? Ela sai mais barato do que a reparação de uma tragédia. E aí, nesse caso, segurança redobrada no trabalhador que está no balancim. E em relação à faxineira que limpa o vidro do lado de fora do prédio, né, do apartamento, tem até equipamentos que facilitam isso, que não são tão caros assim, né? Que dá para fazer a limpeza com eles de dentro do apartamento, né? Evitar o risco. Boa tarde. Boa tarde para quem está nos vindo aqui agora na Cultura, ou revendo à noite, ou pela rede a qualquer momento da vida. Tem algumas coisas que eu fico muito ensandecido. Essa notícia, para começar a minha quarta-feira, é uma delas. No século XVIII, na Inglaterra, na Revolução Industrial, existia uma profissão que era de criança, que era limpador de chaminé. Se alguém já leu os clássicos, Oliver Twist, de Charles Dickens, vê isso. Crianças pobres, porque eram magrinhas, muito delgadas, entravam dentro das chaminés para limpar essas chaminés. Essa profissão, graças a Deus, foi extinta porque descobriu-se que dava câncer no testículo. Essas crianças expostas à poeira, à fuligem, tinham câncer no testículo. Tiveram que morrer milhares de crianças para se parar para pensar. Nós moramos numa cidade que se está verticalizando cada vez mais. Agora, na ponta da praia, vai ter um prédio de mais de 150 metros. Quanto vale a vida de uma pessoa que se pendurará nessa torre para limpar uma maldita vidraça? Não há dinheiro que pague. Esse é o tipo de notícia que eu quero daqui a 6 meses, 1 ano, ver as pessoas condenadas. Se é o condomínio, que é um condomínio tradicional, que tem um elevador panorâmico na praia, lindo de se ver, se é o dono da empresa de segurança. O único que não pode ser condenado é o trabalhador que morreu. É uma vergonha. Esta eu espero que seja uma notícia que fique no passado. Que invente um robozinho que limpa o chão, que limpe a fachada. Aqui não dá para ver mais pessoas penduradas sem equipamentos de segurança. Não existe mais isso. Essa semana, 15 dias atrás, melhor dizendo, eu estava na Conselheiro Neves e eu vi a cena que o Pavão descreveu. Eu vi uma empregada doméstica pendurada num prédio na quadra da praia, limpando a vidraça quase caindo. E as pessoas passando indiferentes. Às vezes, a gente esquece que a pessoa que está trabalhando na nossa casa é uma pessoa. Houve problemas na semana passada em Cubatão com a limpeza das escolas. As trabalhadoras de limpeza da empresa SAF fizeram greve, a prefeitura suspendeu as aulas quinta e sexta, rompeu o contrato, contratou uma nova empresa chamada Mova Empreendimentos. As 200 trabalhadoras devem ser admitidas, sair da SAF, passar a integrar o quadro da Mova. Segunda-feira houve uma tentativa meio frustrada de retomada das aulas, porque ainda havia muita precariedade na limpeza, foram suspensas à tarde, foram retomadas ontem ainda com precariedade, mas agora a tendência que a gente espera é de normalizar, não é, Pavão? Paulo, essa notícia é o jogo dos 1001 erros, né? Então, errou todo mundo. Quer dizer, que história é essa de contrato emergencial? Contrato emergencial é a senha para se pagar, sem licitação, o valor que o gestor quiser pagar. Porque aí, como é emergencial, nenhuma regra precisa ser vista. Então, isso é muito sério, porque toda vez que a gente vê contrato emergencial de lixo, contrato emergencial de trabalhador, a gente está falando sem licitação. Tá? Então, é a mesma coisa, é aquele glossário, fake news igual mentira, contrato emergencial sem licitação. Só que nesse caso, essa empresa não recolhe fundo de garantia há pelo menos 2 anos. Então, cadê os senhores e senhoras vereadoras de Cubatão que não estão nem aí? Cadê a prefeitura que não fiscaliza esse contrato? Chegar agora, ficar dando entrevista, secretária adjunto, ficar dando entrevista, dizendo que todas as medidas foram tomadas. Espera aí, senhores e senhoras. Vocês não fizeram nenhuma fiscalização, deixaram a coisa chegar nesse ponto para
romper e imediatamente uma outra empresa. Não é assim que se faz gestão pública. Então a gente precisa colocar o carro nos trilhos se a gente quiser ter uma cidade melhor, um estado e um país melhor. As coisas têm que ser transparentes. Por que não foi feita a fiscalização? Por que nenhum vereador ou vereadora questionou? Por que as secretarias responsáveis por essa contratação não fiscalizam os contratos? Por que não se verificou a falta de cumprimento legal de não pagamento de salários, benefícios? Deixaram chegar nesse ponto? Por quê? Isso é uma questão que os gestores da belíssima Cubatão precisam responder à população, porque não dá para ficar simplesmente resolvendo o problema causado pelos próprios gestores. O Pavão está correto em tudo, mas ele esqueceu um pequeno detalhe. No contrato emergencial, você escolhe não só quanto vai pagar, mas para quem vai pagar. Eu acho que a chave para essa história, que não é de limpeza, é uma história de sujeira, é aí. O prefeito de Cubatão, ele foi o pior prefeito avaliado no primeiro mandato, entre todos os prefeitos da nossa região. Ele se reelegeu na Bacia das Almas. Cubatão não tem segundo turno, com alguma coisa em torno de 30%, ele conseguiu um novo mandato. E neste segundo mandato, todos os contratos dele não estão cheirando bem. Teve problemas sérios com o hospital, também deixou para o último momento para resolver, também com o emergencial. Acho que é um modus operandi. Ele não quer fazer licitação. Se não quer, é por incompetência ou, sei lá, não está cheirando bem. O prefeito de Cubatão foi condenado na semana passada por um contrato da primeira gestão com a empresa GIT de Merenda, justamente por isso, contrato emergencial, o juiz acusa na sentença fala, ele agiu intencionalmente, retardou o prazo de contratação para não ter mais tempo de fazer a licitação e contratar emergencialmente. Parece que não aprendeu a lição porque fez igual com o Hospital de Cubatão e nesse caso da Merenda, então lamentável o que vem acontecendo, porque vereadores não fiscalizam, prefeitura não fiscaliza o pagamento dos encargos pela empresa e quem paga, quem fica com prejuízo são os alunos, os professores, os funcionários e os pais de alunos, né? Porque as aulas são suspensas. Paulo, se você me permitir, os nossos ouvintes vão lembrar que alguns meses atrás, o nosso âncora, Paulo Schiff, reclamava aqui diariamente quase que nem a fachada da prefeitura de Cubatão estava limpa, as persianas sujas. Se o prefeito não limpa a sua própria casa, como é que ele vai ter tempo para fiscalizar as escolas? Ele deve estar muito atarefado, só que não. Por falar em vereador, Pavão, a Câmara de Caxias do Sul rejeita a cassação de um vereador que teve discurso xenofóbico, aquele da Bahia, dos nordestinos, das argentinos. É aquela tal história, vamos fazer um apanhado da Câmara de Caxias do Sul. É óbvio que foi um ato corporativo de proteção de semelhantes. A maioria pensa igual o nobre vereador cuja cassação foi rejeitada. É a velha história de vamos colocar a sujeira para baixo do tapete. Na verdade, vamos colocar a nossa sujeira. Como o Pavão falou bem, é assim, quem concordou Daqui da com bancada, isso... não? Não, a gente não faz contrato de emergência na limpeza, a gente tem um funcionário. Mas quando a gente fala... Uma funcionária. A Francisca. Com fundo de garantia tudo em dia. Mas quando a gente fala dessa região, foi muito triste. Eu não bebo, tenho pessoas na família que gostam de beber os bons vinhos. O sul do Brasil está explodindo nos vinhos nacionais, estão ganhando vários prêmios, mas novamente à custa da exploração de trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão. E já é um fato deplorável. Agora, mais deplorável é alguém que foi eleito para defender, para ser a voz da população, ter um discurso racista, preconceituoso, xenofóbico. Espero, sinceramente, 1 ano e meio teremos novas eleições. Que a população de Caxias do Sul tenha vergonha na cara e tire esses vereadores.
O consumidor gravou bem as 3 vinícolas que se beneficiavam dessa empresa terceirizada na colheita da uva com trabalho análogo à escravidão, o que resultou na frase xenofóbica e na frase preconceituosa desse vereador que não foi cassado. São a Salton, a Aurora e a Garibaldi. O Opinião Litoral volta depois do intervalo pequenininho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Nós analisamos algumas notícias locais no primeiro bloco. Agora, uma notícia nacional hoje, Pavão, é a declaração, o primeiro depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre aquele imbróglio, aquele rolo, né, dos atestados de vacinação fraudados, falsificados. Ele disse que se o tenente Mauro Cid, ajudante de ordens dele, fraudou, falsificou, colocou no Conect SUS com a senha dele, foi tudo a revelia dele e não sabia de nada. Isso aí lembra outra justificativa do Lula lá atrás. Sim, todos não eles sabia a mesma coisa. Do mensalão, não sabia do petrolão. Mas há desdobramentos disso daí, porque o tenente Mauro Cid, ele pode levar a culpa sozinho, porque ele já está enrolado mesmo. Ele tem a ordem do Bolsonaro ou não, ele já está enrolado, porque ele falsificou o dele, falsificou da mulher dele, Gabriela, mas ele contratou um advogado especialista em delação premiada. Exato. O que bota aí os Bolsonaros aí de orelha em pé. E na sexta-feira está previsto o depoimento da mulher dele, a Gabriela Cid, que aí diz que é um fio desencapado, Pavão. É verdade isso? Paulo, o depoimento do ex-presidente ontem, ele, na tentativa de se excluir, né, me tire dessa, ele fez, infelizmente, para ele, né, um depoimento contraditório. Da mesma forma que ele fala que ele afirma que se o tenente-coronel Cid fez o que fez, ele fez sozinho, porque não foi orientado a nada, logo em seguida, ele, respondendo uma pergunta da Polícia Federal, ele declara que o tenente-coronel Cid é um militar extremamente disciplinado. Isso, por si só, já é uma incoerência. Quer dizer, um militar extremamente disciplinado que forja, adultera, manipula documentos oficiais, isso só para dizer o mínimo, meio, né, por si só contraditório. Aliás, o ex-presidente Bolsonaro ele deve começar a se acostumar a prestar depoimento na Polícia Federal, porque todos os processos que estavam parados em relação a ele voltaram a andar, porque ele não tem mais foro privilegiado. Então, o depoimento do tenente-coronel Cid, ele é importantíssimo e ele, como você falou, Paulo, ele já está implicado, mas ele pode se complicar muito mais. Se ele assumir a responsabilidade integral por tudo, então as penas vão ser muito grandes, chegando até a expulsão dele das Forças Armadas. O que, para uma família de militares históricos, o avô dele foi coronel, o pai é general da reserva, inclusive foi colega de caserna do ex-presidente Bolsonaro, e a carreira, a biografia do tenente-coronel Cid é impecável. Ele sempre foi primeiro da classe, sempre teve destaque, todas as atividades dele ele foi o destaque. Sempre brilhante. Né? Sempre brilhante, que ele é um militar daquele brilhante, que nos últimos 4 anos ele atuou como ajudante de ordens e essas lambanças são desse período. Então, assim, o depoimento do tenente-coronel Cid, ele é muito importante, não apenas para o destino dele como cidadão, como militar, porque uma coisa é falar, cumpri ordens, fiz o que fiz, cumprindo ordens, ele terá uma pena, mas uma pena muito reduzida. Se ele falar que é o responsável direto por tudo que aconteceu, aí a situação é muito pior. E aí temos a esposa dele, que vai explicar se ela tinha conhecimento do cartão fraudado, se a filha também, porque viajaram.
Então, assim, tem uma série de coisas que, sinceramente, os colegas advogados que o assessoram vão ter que ter muita imaginação, mas muita imaginação, para sair do que é óbvio, né? Dos crimes cometidos, das situações vexatórias e inadmissíveis que o tenente-coronel protagonizou, Paulo. Benjamin. Eu vou começar agradecendo a nossa produtora Maria Helena, que ela não me trouxe café aqui no intervalo para eu não queimar a língua. Porque assim, eu fico tão enlouquecido com essa história e eu hoje vou discordar completamente do meu grande amigo Marcelo Pavão. O Tenente Cid não é um militar exemplar, ele é um falsificador. Ponto. Ele assumiu um outro status agora. Ele fez uma coisa deplorável. Eu acho que eu já convivi, já conheci pessoas de péssima índole, mas eu não gosto de conviver com traidores. O que o presidente, o ex-presidente está fazendo é uma das maiores covardias. Eu estou imaginando que esse Tenente Cid resolveu falsificar numa noite de loucura uma carteira de vacinação da filha do presidente, pegou essa carteira, pôs sem o presidente saber dentro da sua carteira e falou, vai presidente, viaje com os documentos, não precisa nem ver o que tem aí dentro. O senhor, sua mulher, a sua filha, não veja os documentos. Acho que um homem que honra as calças não entrega os amigos ou não abandona os amigos. Assuma, presidente. Assuma o que o senhor fez. Se não assuma, não defenda o falsificador, dizendo que é um militar exemplar. Militar exemplar não é falsário. Militar exemplar cumpre ordens. Será que ele leu A Arte da Guerra e entendeu? Ou ele leu Maquiavel quando diz que no poder você pode fazer tudo para continuar mantendo o poder? Eu quero conversar com você que tem o direito de ainda admirar o ex-presidente. Se você admira um covarde, parabéns. Eu não admiro. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral cassou ontem, com votação unânime, o mandato do deputado federal eleito pelo Podemos do Paraná, Deltan Dallagnol, ex-promotor, principal promotor da Operação Lava Jato. Há um rigor na lei contra funcionários públicos que enfrentam processos administrativos, processos como funcionários e se demitem para escapar desse processo. Com a ficha limpa, a lei da ficha limpa prevê isso, o Deltan Dallagnol teve o mandato cassado, teve o registro da candidatura cassada. Duas consequências aí. Primeiro, duas linhas de reflexão em relação a isso. Primeiro, há indícios de que pode acontecer a mesma coisa com o senador Sérgio Moro, também da Operação Lava Jato, que teve a mulher eleita por São Paulo, né? Todo mundo sabe que ela mora no Paraná, uma vergonha, se elegeu por São Paulo, a Rosângela Moro, mas essa é outra história. E também, esse rigor, Pavão, com o funcionário público na lei da ficha limpa, ele não existe em relação aos cidadãos comuns e em relação aos políticos, por exemplo. Paulo, tem alguns detalhes que precisam ser apontados aí. Primeiro, o deputado Deltan Dallagnol, ele neste momento já não é mais deputado, tá? Então, a decisão cassou o mandato, ainda estão vendo quem irá assumir. Neste momento, ele já não é mais deputado. A decisão do TSE valida os 340 mil votos que ele teve, foi o deputado mais votado do Paraná nas últimas eleições, não foram invalidados, foi para a coligação, então estão vendo agora quem é que vai assumir. A questão, Paulo, é que o Deltan Dallagnol caiu por aquilo que ele pregou e pregou durante toda a sua existência como procurador da República. Ele sempre pregou que as pessoas não poderiam se esconder através de imunidade parlamentar dos seus crimes e dos seus delitos. O que o Deltan fez, ele era procurador da República, ele estava respondendo processos ético-disciplinares internos e ele se exonerou durante esses processos e já se candidatou a deputado federal. Então,
o pedido de impugnação é com base em texto legal, não é jurisprudência, não é axologia, não é entendimento dos ministros. Está na lei, não se pode fugir de processos éticos, disciplinares, assumindo uma candidatura que irá impedir. Isso está na lei e foi por causa disso que ele foi cassado. Então não tem viés ideológico, não tem viés partidário, foi não por tem unanimidade. Uma perseguiçãozinha aí, não? Não há perseguição, a lei diz isso. O Deltan, ele caiu por aquilo que ele pregava que deveria ser empregado. Quer dizer, ele foi pego no próprio discurso. Não é uma questão de perseguição ideológica. Vamos falar com o Alexandre de Moraes. Não, foram os 9 ministros do TSE que cassaram. Porque está na lei, é só ler. Ele tentou fazer uma manobra, pagou para ver e agora perdeu o mandato. Isso é muito importante que se deixe claro, porque não é uma perseguição política. O que ele já está dizendo que é perseguição política, que o Congresso perdeu uma voz e não sei o quê. Não é, isso já era sabedor. Da mesma forma que provavelmente o atual senador Sérgio Moro deva perder o mandato, porque ele burlou a lei eleitoral colocando como seu próprio domicílio como comitê de campanha. Isso é tão ingênuo, é tão primário, que até se espanta de um ex-juiz federal cometer esse tipo de situação. Agora, com relação ao Deltan, importante ressaltar, cabe recurso ao STF desde que ele tenha fundamento de violação constitucional sobre o que ocorreu. Se ele conseguir fundamentar que houve violação constitucional, aí o STF irá decidir ou não. Mas, neste momento, ele não é mais deputado, ele foi cassado, e se conseguir reverter essa decisão na Suprema Corte, ele volta a ser deputado. Enquanto eu ouvi o Marcelo Pavão falar brilhantemente, eu me lembrei de uma história e vou cutucar o Paulo Schiff com isso. Um dia, Paulo, eu estava atendendo numa das unidades de saúde no município e uma senhora chegou para mim e pediu um remédio para calvície, que ela estava perdendo muito cabelo e queria que eu passasse um remédio. Eu me levantei, falei, só me olhe por gentileza. A senhora acha que se eu tivesse um bom remédio para calvície, eu teria cabelos ou não? Nós estamos falando de um operador da lei, um procurador, que não leu a lei eleitoral, que não sabia que pelo fato de ter pedido para sair da função pública, tendo um processo administrativo que ele fica 8 anos inelegível, se fosse o ignorante, a senhora dona de casa que está preocupada com a cozinha, o engenheiro que está construindo um prédio, o pobre coitado do ginecologista, mas é um operador da lei, é alguém que defendia ao extremo cumprimento rigoroso da lei. Cumpriram a lei. Parabéns ao TSE que cumpriu a lei do Brasil. Será que o Deltan achou que ninguém ia perceber isso? Que ninguém ia ler? O Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral e voltando com uma boa notícia, Marcelo Pavão. A gasolina, o diesel e o gás estão mais baratos a partir de hoje. E outra boa notícia, esse anúncio fez com que as ações da Petrobras subissem ontem. Paulo, subissem. Subissem. Veja só, amigos e amigas, a Petrobras de 1954 a 2016 teve exatamente a mesma fórmula de precificação, tá? Vamos repetir, de 1954 a 2016, a mesma forma de precificação. Petrobras, nesse período todo, se tornou a gigante que é. Em 2016, o então presidente Temer mudou. Vamos mudar tudo isso, vamos fazer
com que haja uma paridade internacional, dane-se a população brasileira, porque o que interessa é dar lucro para a empresa. Isso foi de 2016 até ontem. Até ontem. A redução do combustível no ano passado só se deu porque, por uma manobra que nós vamos pagar caríssimo, mexeu-se no ICMS de todos os estados. Isso vai ter que agora ter que ser reposto aos estados. Mas qual foi a mudança mirabolante? Qual foi a coisa? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Só se voltou a fazer o que sempre fez. Privilegiar, e não estou falando dos governos recentes, estou falando de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff, foi a mesma política, inclusive durante a ditadura, todos os presidentes. Por quê? Você tem que possibilitar a população brasileira ter acesso a combustíveis com preços viáveis e não ficar se comparando a países de primeiro mundo, países da Europa, onde é euro, é dólar, é outra situação. E por que a gente está falando isso com tanta ênfase? Porque o próprio mercado, no exato momento que foi declarado pelo presidente da Petrobras, junto com o ministro das Minas e Energia, a nova fórmula, antiga, como o Paulo falou, as ações subiram, o mercado aplaudiu, porque estava todo mundo esperando alguma coisa, vamos reinventar a roda. E não, nós temos aqui dar condições à população brasileira, ao empresariado brasileiro, de trabalhar, de ter acesso a combustível, de ser barateado. Então, essa redução sempre foi possível. Sempre foi possível. O que a gente precisa é ampliar a transparência, principalmente dessas empresas, para não ocorrer na Petrobras o que ocorreu de roubalheira, de corrupção, mas principalmente que o privilegiado seja o povo e não o consumidor internacional e os acionistas que não estão nem aí para o povo. Realmente essa paridade com o mercado internacional do petróleo foi adotada no governo Temer em função dos escândalos do Petrolão, da Lava Jato, que provocaram ações. A Petrobras tem ações no mercado internacional, ações judiciais contra a Petrobras por aquela corrupção. Ela distribuiu dividendos aí, muitos porque uma boa parte dos custos dela é em real, o preço em dólar, com o dólar com a cotação altíssima, ela teve lucros muito grandes e distribuiu dividendos muito grandes, mas às custas do consumidor, que nesses últimos 5, 6 anos veio pagando preço assim, muito alto pelos combustíveis, principalmente gasolina e diesel, e também o gás. Agora parece que muda, não é, Benjamin? Olha, Paulo Schiff, meus ouvintes, telespectadores, eu sempre tento, e nem sempre consigo, ser isento neste programa. Esta notícia vai me dar uma dificuldade enorme de eu continuar sendo isento. Porque é um dos poucos momentos que eu tenho muita vontade de fazer uma letra com a minha mão. Porque isto é um resgate de uma promessa e, mais do que isso, uma obrigação histórica. O que o Paulo e o que o Pavão explicaram é basicamente o seguinte: em algum momento, na calada da noite, um presidente resolveu mudar totalmente o jeito de que a gente pagava a conta do petróleo. E, de repente, a gente viu um aumento na lucratividade de uma empresa que é nossa, foi construída com o sangue do brasileiro, o petróleo é nosso, a campanha foi feita, primeiro dizia-se que não existia petróleo no Brasil, Monteiro Lobato teve que se exilar e ir para os Estados Unidos, Getúlio Vargas compra essa briga, nós construímos uma das maiores petrolíferas do mundo, nós tivemos uma capacidade incomum de descobrir petróleo no pré-sal, que é uma camada na profundidade do oceano. Talvez o Brasil seja o país do mundo que tem a tecnologia de prospecção de petróleo em camadas profundas. Quando a gente brinca que a NASA tem que estudar o brasileiro mesmo. E de repente, por uma canetada de um presidente, nós começamos a pagar a gasolina indiretamente em dólar, que é produzida no Brasil, que é refinada lá fora, porque não foi feito investimento nas empresas aqui, as refinarias aqui na nossa vizinha cidade, que o Paulo Schiff conhece tão bem, que é Cubatão, que tem um prefeito que não está cheirando bem, que a limpeza não está boa. Nós temos uma refinaria que pode crescer e que pode gerar empregos para a nossa região.
e eu pagava gasolina caríssima. O que me estranha foi que ontem eu estava escutando diversos meios de comunicação e eu vi reclamarem da queda da gasolina. Tenham vergonha na cara. Eu estava no interior de São Paulo e eu vi diversas pessoas catando lenha porque não tinham gás de cozinha e o gás foi abaixado em 20%. Tenham vergonha na cara. Faz a letra. Hoje merece. Agora, veja, o preço, essa política de paridade dos preços internacionais foi adotada em função de uma crise que havia que ela demorou mais tempo do que poderia ter demorado, mas que ela foi adotada em função de uma crise e foi. Pavão, a Benjamin antes, o Rio de Janeiro, num ranking de 53 endereços turísticos no mundo, ficou em 49º lugar, uma vergonha. Uma cidade com belezas naturais incríveis, com atrações enormes, como o Carnaval, que foi considerado o espetáculo mais bonito do mundo pelo diretor italiano de cinema Franco Zeffirelli, com Maracanã, com praias maravilhosas. O Rio de Janeiro ficou em 49º lugar, numa análise que inclui segurança, a facilidade do turista de se entender com a população local, com a língua, acomodações. Muito ruim, né? Olha, deve ter ganhado de Uganda, talvez a capital da Ucrânia e Sarajevo. Eu fui recentemente, não tão recente, um ano atrás, para o Rio de Janeiro. Eu não me considero uma besta, mas olha, eu só não fui enganado 3 vezes seguidas porque minha mulher é mais esperta do que eu. O turista foi mal recebido, haviam golpes de diversas maneiras, do lado da polícia, a polícia presente, ela não protegeu este turista. É uma das cidades mais lindas que eu conheço. Eu não conheço tanto quanto eu gostaria. É uma cidade maravilhosa. O Alto do Pão de Açúcar, o Corcovado, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Jardim Botânico, as praias, Copacabana, Ipanema, Leblon. Para todo lugar que você olha, você vê beleza. Para todo lugar que você olha, você vê violência e assalto. Milícia, Comando Vermelho, está na hora do Rio mudar. Eu gostei muito da declaração recente, quando foi declarado que a reunião do G20 será no Rio de Janeiro. A gente precisa disso. Vamos trazer eventos, vamos lavar essa cidade, vamos mudar a alma do carioca, que nos últimos anos teve ao menos 5 ex-governadores presos. Eu brincava, tirando o atual, a única ex-governadora que estava solta era a Benedita da Silva. De lá para cá, todos foram presos. Muda a alma do carioca. Uma notícia dessa semana é de que os auditores fiscais que fizeram um movimento entre 2021 e 2022, de dezembro a dezembro, pela regulamentação de um acordo salarial que inclui produtividade que eles fizeram com o governo em 2016, passou o Temer, passou o Bolsonaro, não fizeram nada, deram um voto de confiança para o Lula, passou 5 meses, passou esse período de 5 meses, também não foi feito nada, eles voltam para aquela operação em que terças, quartas e quintas não vão examinar mais nos portos, aeroportos, cargas que não forem perecíveis. E também tem a questão da arrecadação. Então, Paulo, mais uma vez a gente está anunciando aqui, em primeira mão, que irão se intensificar os transportes? Como é que a gente pode falar assim? Transportes alternativos de matérias viciantes. Isso, drogas ilícitas. Então a gente vai começar a ver, porque você já anuncia, o crime se organizou, se profissionalizou, e agora a gente está anunciando, olha, segundas, quartas e sextas não faremos mais nenhuma perícia. Terças e quintas a gente vai fazer meia boca. Sábado e domingo não é dia útil. Não, é terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Então a gente já está anunciando, senhores e senhoras criminosos desse país, venham, está aberta a porta aqui para vocês. Nós tivemos aqui recentemente com o presidente do sindicato. O Elias Carneiro, presidente. Eu entendo completamente a posição do trabalhador, que está exigindo uma melhora da sua condição de vida. É uma profissão muito bem remunerada, mas é uma profissão que também oferece sérios riscos. Eles são linha de frente hoje para enfrentar o tráfico pesado de drogas.
Acho que tem que ter um bom senso das duas partes. O que não dá é para dizer, olha, eu não vou mais fiscalizar. Porque se a moda pega, olha, eu sou médico, eu não ganho bem também. Então, terça, quarta e quinta, não vou mais operar você. Só vou operar se tiver uma emergência. Você que é policial, olha, terça, quarta e quinta, eu também não vou prender o bandido. Terça, quarta e quinta, o advogado também não comparece. E assim vai. Jornal Opinião de segunda e sexta. Quem sabe? Olha, Pavão, tem uma notícia que é folclórica, a notícia, evidente, mas ela tem um lado bastante interessante para ser analisado. Nós temos repetidas vezes dado aqui notícias de homens que foram abandonados pelas parceiras, ou no casamento, ou no namoro, matam a parceira, se matam. Isso aconteceu em Santos, no Imbaré, no final de março. Isso aconteceu em Cubatão, nesse mês de abril. Aconteceu também em Praia Grande, nesse mês de maio. Acontece pelo Brasil todo. Em Morro São Paulo, houve um caso em que o marido, com 2 filhas, descobriu que estava sendo traído pela mulher. O que ele fez? Ele ficou muito triste, fez a partilha, separou. Aí diz que ele estava lendo um livro chamado A História do Homem o Homem Mais Inteligente da História, do escritor Augusto Cury. E ele teve um insight, assim, teve uma iniciativa, falou, acabou isso daí. Montou uma barraca de drinks que virou referência no Morro de São Paulo, zoando ele mesmo, né? O nome da barraca é Drinks do Corno, sucesso absoluto, referência no Morro de São Paulo, um empreendedor que brinca com o que aconteceu de muito ruim com ele e dá uma virada no jogo, né? Paulo, sobe a vinheta aí do Pequenas Empresas, Drink Grandes do Corno Negócios. Feliz. Sobe a vinheta porque merece. E outro detalhe, pelo que o Paulo falou agora e porque esse rapaz fez, ler é cultura. Vê que ele se inspirou lendo. Então, nunca deixe de ler, de se informar. E esse caso aí, ele é uma evolução daquele dito popular, né, que ele fez de meio limão uma limonada. Não, ele fez de meio limão uma caipirinha, também evolui para uma caipirosca e também pode virar uma saquerita, porque ele fez realmente. Hoje ele é um empresário que está cada vez melhor sucedido. A ex-esposa provavelmente está com algum camareiro do hotel e ele saiu melhor. Então, a dica que fica, primeiro, empreender às vezes vale a pena, tá? Ter boas ideias sempre dão bons resultados e acredite nas suas ideias. E principalmente, se você foi corneado, dê a volta por cima assim, agora ficar rico, poderoso e famoso, enquanto ela é apenas a ex-esposa que não vai herdar nada. Fica a dica. Veja, Benjamin, você já leu esse livro, O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury? Você recomenda esse livro? Você sabe que eu leio qualquer coisa, mas eu nunca li nada do Augusto Cury. O que eu fiquei pensando assim, é que vocês não viram a notícia a fundo. O comentário foi superficial. O corno é feliz porque a mulher é um demônio. Ele ganhou os chifres, mas ele ficou feliz porque se livrou da desgraçada. Olha, eu acho que olha aí o preconceito. Para ser feliz tem que ter, porque a outra era muito pior. Agora, lá ele não vende caipirosca, é cornorosca. Agora, na foto, se o Davidson puder, da produção, coloca a foto de novo, a gente vê que tem cacau ali, não é? Ele está em Morro de São Paulo, nossa, é isso aí. Ele deve fazer um capeta que, olha... Eu fico perguntando, pensando se o Paulo e o Pavão iriam na barraca do corno. Qual é o problema? A bebida dele não está dizendo se você é corno ou não? Tomaria sim. Sem nenhuma dúvida, quando tiver a oportunidade de ir ao Morro São Paulo, vou visitar. Aliás, a festa, barraca do drink do fica Campeão. Eu acho que a gente poderia mandar alguém para verificar a procedência. Fica a dica, a festa de final de ano do Opinião é lá em Morro de São Paulo, Itaparica, todos iremos muito felizes. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação como comentaristas do Marcelo Pavão, do Benjamin Rodrigues Lopes, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, ainda nessa semana, de 15 para 1, vai mudar para 1h30, à tarde,
ou pouco depois da meia-noite na representação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã.